vamos embora para o nosso primeiro vídeo para vocês do SSA1. Então, pessoal, o primeiro conteúdo a gente está revisando vai ser o conteúdo de cinemática. Lembrando que cinemática é aquela área da física em que a gente estuda o comportamento e o movimento descrito pelos corpos. Se aquele movimento é com velocidade constante, com velocidade variável, se está variando de maneira uniforme ou não. Então, olha para cá. Quando a gente diz que um corpo partiu com uma velocidade e chegou no seu mesmo destino com a mesma velocidade de partida, a gente diz que essa velocidade é constante e o movimento descrito por ele é o conhecido como movimento uniforme. Então, a principal característica do movimento uniforme é quando essa velocidade do corpo ela é constante durante toda a sua trajetória. Mas vê só, não necessariamente é durante toda a trajetória, tá? Olha para cá para esse segundo exemplo. O corpo ele tem velocidade de 36 km por hora e depois ele faz uma segunda trajetória com a velocidade também constante. Então, a gente tem dois trechos quebrados em que a gente tem um primeiro trecho uma velocidade constante de 36 km e um segundo trecho com a velocidade constante de 72 km por hora. Então, teoricamente, a gente sabe calcular a velocidade média. E o que é a velocidade média desse corpo? É a velocidade com que ele parte e chega, sem considerar a mudança de velocidade no meio do caminho. Então, olha para cá. O cálculo da velocidade média, para esse nosso primeiro exemplo, é muito fácil, porque a gente tem o tempo de percurso e a gente tem o espaço total andado pelo corpo, que é de 84 metros. Então, quando eu vou aqui calcular a velocidade média, por incrível que pareça, por coincidentemente, a velocidade média desse primeiro caso é justamente V1. Então, V1 vai ser o cálculo do ΔS dividido pelo ΔT. Só que o espaço andado está sendo de 84 metros e o tempo está sendo um tempo de 4 segundos. Então, a velocidade média ou a velocidade 1 do primeiro trecho está sendo de 21 metros por segundo. Pessoal, temos como mudar essa unidade de metro por segundo para quilômetro por hora. E como é que eu faço essa mudança de unidade, Dudu? Olha para cá. De metro por segundo para quilômetro por hora, a gente vai multiplicar por 3,6. E o inverso a gente vai dividir, beleza? Só vou colocar aqui. O inverso a gente vai dividir por 3,6. Beleza? Então, vou deixar a tarefinha de casa para vocês fazerem. Qual é essa velocidade de 21 metros por segundo quando a gente passa para quilômetro por hora? Beleza? Faz aí que tu vai resolver. Olha para cá. Já nesse segundo trecho, nessa segunda situação, acontece um pouquinho diferente. Primeiramente, o corpo ele tem velocidade de 36 km por hora e vai andar com essa velocidade durante meia hora, ou conhecido por vocês como 30 minutos, beleza? Aqui ele vai fazer uma pausa, em que ele vai ficar parado mais meia hora, mais 30 minutos. E depois ele volta a percorrer um espaço 2 com a velocidade de 72 km por hora. Lembrando que do tempo 1 para o tempo 2 ele vai andar 2 horas, beleza, galera? Então, aqui se a gente for calcular a velocidade média, para calcular a velocidade média, a gente vai pegar novamente o ΔS e dividir pelo ΔT. Só que aqui a gente tem uma particularidade. Qual é ela? O ΔS tem que ser o espaço total andado. E qual é o espaço total andado? O ΔS1, descrito durante essa primeira parte do movimento, mais o ΔS2, que é justamente o segundo trecho andado pelo carro, beleza? E o tempo usado também será o tempo total. E que tempo total é esse? É tanto tempo de percurso quanto tempo em que ele ficou parado. O tempo parado contabiliza para o cálculo da velocidade média, tá? Não esquece disso. Então olha para cá. O ΔS eu quebrei em ΔS1 mais ΔS2. E o tempo vai ser todo o tempo
daqui para cá do primeiro trecho, que foi meia hora, 0,5 horas, mais o tempo de pausa, o tempo parado, que foi mais meia hora, beleza? Mais o tempo que ele andou no segundo trecho. De meia hora para 2 horas e meia, ele andou quanto? 2 horas. Então, ó, já ficou claro que o tempo andado por ele, contabilizando o tempo de parada, certo? Foi de 3 horas. O que é que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir o ΔS1 e preciso descobrir o ΔS2. E como é que eu vou fazer isso? Faz o seguinte, eu vou dar uma apagada aqui nessa primeira parte do quadro para a gente descobrir os trechos quebrados e assim conseguir achar a velocidade média durante todo o percurso dessa nossa segunda situação. Simbora, voltamos. Então olha para cá. A gente descobriu o tempo total, que foi o tempo de 3 horas. Lembrando que para o cálculo da velocidade média desse segundo trecho, vai nos importar o tempo de parada, tá galera? Então olha para cá. Eu trouxe um bizu para tu da seguinte forma. Essa velocidade média, o cálculo dessa velocidade média, quebrando por trechos, em vez de ser velocidade média, vai ser a velocidade constante daquele próprio trecho. A gente já viu nesse primeiro caso. Agora olha para cá. Eu trouxe um bizu para tu. Monta esse triângulozinho aí e preste atenção no seguinte. Como a gente está querendo descobrir o espaço de cada trecho, ΔS1 e ΔS2, a gente vai fazer o seguinte. Nesse triângulo a gente vai tampar o que a gente quer. Então olha para cá. Se eu quero descobrir o espaço, eu vou tampar o espaço. Qual a continha que eu vou fazer? Velocidade vezes o tempo. Isso mesmo. Então, para esse primeiro trecho, eu vou utilizar a velocidade do primeiro trecho vezes o tempo do primeiro trecho. Então, bora nessa. Quem é a velocidade do primeiro trecho? Está sendo 36 km por hora. Beleza? Vezes o tempo do primeiro trecho. O tempo do primeiro trecho foi de T0 até T1. No caso, 0,5 horas. Beleza? Então, para a gente, esse ΔS1, o espaço percorrido durante a primeira trajetória do corpo, foi um espaço de 18 km. Beleza? Então, ó, um espaço de 18 km. Massa? Vou fazer a mesma coisa agora para o segundo trecho de trajetória. Então, olha para cá. Se eu quero ΔS, o que é que eu faço? Eu tampo ΔS. E qual é a conta que eu faço? Velocidade vezes o tempo. Beleza. AV2 vezes o tempo 2. Massa. Quem é a velocidade do trecho 2? A velocidade do trecho 2 é essa velocidade de 72 km por hora. Beleza? Então, ó, 72 km por hora. Vezes o tempo. Se ele saiu de meia hora para 2 horas e meia, então ele andou 2 horas, certo? Por isso que 72 vezes 2 chega num espaço 2 andado de quanto? 144 quilômetros. Beleza? Então, ó, o ΔS2 foi de 144 quilômetros. Agora sim, a gente pode calcular a velocidade média do corpo. A gente tem o ΔS1, que foi 18, a gente tem o ΔS2, que foi 144, e, consequentemente, a gente tem o tempo total de percurso, que foi de 3 horas. Então, segura para a gente poder resolver. Então, se liga. Voltamos. Olha para cá. A gente descobriu o ΔS1 e o ΔS2. O ΔS1 foi de 18 km e o ΔS2 foi de 144 km. Então, quando eu vou calcular agora a velocidade média, ó, espaço total dividido pelo tempo total, já que é durante todo o percurso. ΔS1 mais ΔS2, 18 mais 144. Quando tu faz essa conta, se eu não me engano, dá 162 km. Beleza? 162 dividido por 3, novamente explicando, 3 horas, porque contabiliza tanto tempo de percurso quanto tempo de parada, tá galera? Então, ó, 3 horas. 162 dividido por 3, você chega na resposta justamente de 54 km por hora. Beleza? Então, ó, se liga que
para você calcular a velocidade média, você tem que quebrar os trechos e contabilizar o tempo de parada, beleza? Espero que tenham gostado. Primeiro vídeo falando de movimento uniforme e começamos a falar de cinemática. Valeu!